Olá, internet! Seja bem-vindo a mais uma teoria. O filme Avatar no Caminho da Água saiu recentemente e está impressionando a crítica e o público. E no vídeo de hoje, além de teorizar o que James Cameron falou sobre a continuação de Avatar 3 e 4, vamos detalhar o enredo dos personagens e também o final. Então já vai dando aquela dedada no like e se inscrevendo no canal, enquanto mergulhamos fundo em Avatar no Caminho da Água. Da última vez que saímos de Pandora, vimos os militares dos Estados Unidos sendo derrubados pelos navies, devido, digamos, a uma mudança de lado e à liderança de uma revolta. Após a derrota do coronel Miles Quaritch, os humanos foram forçados a sair de Pandora e houve paz desde então. Ficamos sabendo que Jake criou uma família com Neytiri e também adotou o filho de Quaritch, que teve que ficar em Pandora porque era muito novo e não podia ficar na criogenia. Ele não é a única pessoa que eles adotaram. Eles também colocaram Kiri sob sua proteção, que é uma personagem bastante misteriosa, interpretada por Sigourney Weaver. Há um grande ponto de interrogação sobre como ela surgiu, mas iremos chegar lá. Agora, se você voltar ao primeiro filme, vai se lembrar que Sigourney interpretou a personagem Grace, que morreu enquanto transferia sua mente para o seu avatar, pouco antes de morrer. Grace disse a Jake que ela estava com Eywa e ela faleceu, deixando seu corpo de avatar para trás. Descobrimos que Kiri nasceu dela, e embora o avatar de Grace tenha sofrido morte cerebral, ele ainda estava naturalmente vivo. Ela gerou Kiri, que agora carrega traços humanos, e isso inclui sobrancelhas e 5 dedos. Isso foi algo do primeiro filme que os avatares carregaram, isso porque todos eles carregavam DNA humano. Kiri tem uma forte conexão espiritual com o planeta, e isso provavelmente se deve ao fato de Grace ter sido agraciada pela Eywa antes de sua morte. Kiri até testemunha Grace em um ponto do filme, mas não aprendemos muito sobre como ela foi criada. O desejo mais profundo de Kiri é que ela pudesse ter conhecido Grace, e ela frequentemente visita o Avatar e também assiste às gravações que ela deixou para trás. Agora, devido ao corpo dela estar com morte cerebral, há 3 maneiras pelas quais ela poderia ter sido criada. A primeira é bem simples, e não sei se vamos necessariamente seguir esse caminho, porque duvido muito que James Cameron vá tocar nesse assunto, especialmente não em um filme da Disney. A segunda opção é que Kiri seja um ser puro e que ela venha buscar a graça, veio na presença de Deus. Ela tem um jeito de explorar o lado espiritual das coisas, e acho que ela pode se tornar um personagem muito importante nos próximos filmes. Também há rumores que Grace e Norm tiveram um caso e que ela estava grávida antes de falecer, o que significa que eles estavam fazendo coisas em seus corpos de avatares. Que ele também pode controlar a vida animal do planeta debaixo d'água, e se ela pode fazer isso, então é possível que ela possa fazer com as árvores e animais em terra. Agora, Grace não é a única personagem que encontra uma vida nova. O coronel Quaritch retorna mais uma vez. Descobrimos que anos antes de sua morte, Quaritch recarregou sua mente, emoções e tudo o que tornava ele. Ele foi processado por um programa, o que lhe permitiu retornar mais uma vez. Agora, devido a ele ter sido duplicado antes de sua morte, Quaritch não tem nenhuma lembrança dele, porque tecnicamente, do ponto de vista dele, ele nunca experimentou isso. Há muitas coisas interessantes que eles podem fazer com ele, e potencialmente, ele pode perceber que é um escravo, que simplesmente está sendo usado pelo exército, em vez de realmente ter uma vida própria. Há muitas questões mais profundas aqui, como o que significa ser humano, ainda mais sendo só uma cópia. Ele também odiava os Na'vi, mas agora ele mesmo se tornou um avatar. Agora é uma situação em que eles podem acabar explorando em filmes futuros, pois sabemos que o personagem estará de volta para todas as sequências. Ele também carrega o mesmo ódio por Jake. Jake é um traidor que destruiu as esperanças da humanidade e da sobrevivência. Com os recursos requerentes na Terra, Sully condenou toda a espécie, porque se apaixonou por uma dama felina azul. Depois que os humanos pousam, temos um salto no tempo de 1 ano, e vemos como Jake e os Na'vi começarem a lançar ataques contra os humanos. Depois que Spider é capturado, Jake pede refúgio à tribo Metcaína para se adaptar com o oceano e a vida aquática que ali vive. O filme é basicamente sobre Jake e sua família aprendendo a se adaptar e navegar na melhor forma de lidar com a ameaça humana. E da mesma forma que o primeiro filme, focado em Jake aprendendo algo novo, a família agora tem que aprender algo novo neste novo ambiente.
Agora, junto com Spider e Kiri, Neytiri e Jake têm outros 3 filhos, Neteyam, Loaki e Tuki. Depois dessa horrível pronúncia, conhecemos também vários dos Metkainas, incluindo Tonowari, líder do clã Metkaina, que é dublado por Cliff Curtis, e sua esposa Ronal, que é interpretada por Kate Winslet. Além disso, o casal tem uma filha, Rhea, que meio que começa um relacionamento com o filho de Jake. Agora Winslet disse que nunca mais trabalharia com James Cameron. Depois disso, ela foi colocada no Titanic e afirmou em entrevista que durante a produção, às vezes acordava desejando suicídio. Bem, ela está de volta, pagando bem, que mal tem, né? E Winslet realmente estabeleceu um recorde mundial para o filme, filmando as cenas subaquáticas. Ela prendeu sua respiração por 7 minutos, o que é um feito incrível. Voltando para o filme, o exército começa a caçar os Tukun e aprendemos o que os humanos realmente querem, pois esses animais são extremamente inteligentes e dentro deles existe uma glândula que eles têm na cabeça que retarda completamente o envelhecimento humano. O objetivo é caçá-los e tentar colher isso para vender, para impedir que os humanos morram. Perto do final do filme, os filhos de Jake decidem sair para resgatar Spider. Nisso, os humanos atacam, levando as crianças a serem capturadas e uma grande batalha na água ocorre. Eles conseguiram escapar com Spider, mas Neteyam acaba morrendo devido aos seus ferimentos. Seu corpo é levado para a praia e ele é enterrado junto com os ancestrais dos Metkainas. O final do filme funciona de certa forma como um espelho, pois começamos narrando o nascimento dele e terminamos com a morte do personagem. Ao longo do filme, vimos Jake incomodando seus filhos devido à pressão causada pelo retorno dos humanos. Para piorar as coisas, Quaritch tem contas para acertar com Jake e quer tirar a vida dele. Cercado pelo fogo, Jake sai em um navio que está afundando. Junto com Spider, eles lançam um ataque que tomba todos os humanos. Enquanto ele os tira, Jake solta a dobra, mas Kiri é feita de refém. Neste ponto, literalmente, Neytiri agarra Spider e coloca uma lâmina em seu pescoço. Embora Quaritch inicialmente finja não se importar com a morte dele, vemos claramente que ele se importa e falaremos mais sobre isso mais pra frente no vídeo. Agora Jake vai embora, mas Quaritch diz que não vai parar até matar ele e toda a sua família. Assim ele retorna para o combate novamente e a família é forçada a voltar para o navio. À medida que o fogo vai se espalhando, ele literalmente começa a diminuir e no final, Jake aparentemente afoga Quaritch na água, mas ele é resgatado por Spider. Jake agora se afoga também, mas ele é salvo e eles conseguem escapar. O filme termina com um funeral no mar e sabemos desde o primeiro filme que os Na'vi têm um ciclo de vida em que nascem. Antes de retornarem, o filho retorna ao mundo espiritual e Jake se oferece a deixar os Metkaina, mas ele é abraçado pelo grupo e esta agora se torna sua casa. O filme termina com eles alcançando Eywa debaixo d'água e Jake experimenta ver seu filho, junto com Neytiri. Jake jura não deixar Quaritch levar Spider de volta para casa. Eles estão indo para frente. Eles farão sua posição lá. O filme termina com seus olhos se abrindo e isso se parece muito com o clímax do primeiro filme. Pouco sabemos sobre a continuação do filme. Sabemos que Avatar 3 foi filmado ao lado deste filme. Desde 2017, todo o elenco voltou e provavelmente Quaritch será o vilão nos filmes 3, 4 e 5. Ono Chaplin e David Thewlis foram adicionados ao elenco como os novos personagens. Não sabemos qual personagem David vai interpretar, mas ele disse que precisava fazer captura de movimento para o filme e afirmou que seu personagem é um dos Na'vi. Você também tem Michelle Yeoh, que interpretará a doutora Karina Mogg. James Cameron falou em entrevista que recebeu algumas notas pelo roteiro de Avatar 3. Ele disse que deve ter melhorado, porque todos os e-mails que ele recebeu foi dizendo: isso é loucura. O título do terceiro filme será The Seed Bearer, ou o Portador da Semente. O quarto será chamado de The Tukun Rider, ou Cavaleiro Tukun. E o último, o 5, será chamado de The Quest for Eywa, ou A Busca por Eywa. Temos as fichas dos filmes, e estas são as baleias gigantes que vivem no oceano. Vemos Jake os montando, e eles provavelmente se tornarão algo que os outros naves aprenderão a montar. Essas grandes feras
equilibrarão o campo de jogo no mar e permitirão que os Na'vi derrubem os humanos. Os humanos, é claro, os querem também, e acho que eles se tornarão a coisa mais importante devido ao líquido dentro deles. Agora, The Quest for AOR, ou A Busca por AOR, que sairá em 2028, acho que esse último filme terá um foco maior em Kiri, devido à sua conexão com Grace, com quem ela se conectou no filme. Ela pode muito bem se tornar a personificação humana de AOR, e parece que quando ela foi conectada à árvore, ela permaneceu lá, em vez de ir para seu corpo, como Jake fez. Provavelmente também descobriremos quem é o verdadeiro pai de Kiri, embora eu ache que eles irão abordar o lado mais espiritual. Agora, voltando ao início, sobre a ideia de clonagem e assim por diante, acho que eles poderiam começar a explorar cada vez mais esse caminho, embora seja possível que Jake mate a segunda versão de Clarity. Na verdade, acho que seria mais interessante se ele fosse mantido vivo, e em vez de viver uma existência baseada na guerra, ele decide tentar estabelecer um relacionamento com seu filho. Ele viu de vários ângulos o que a humanidade está fazendo, e assim ele começa a ter empatia ao invés de estar matando seres que se parecem com ele. Portanto, ele poderia deixar o serviço para viver neste paraíso com seu filho, em vez de pensar em queimar ou destruir tudo. Mas o que o exército faria neste momento? Bem, eles ainda têm sua mente protegida, e eu acho que seria uma loucura se ele simplesmente decidisse fazer algo com ele, porque a versão anterior havia falhado e era hora de criar um outro soldado usando sua mente. Não há nenhuma regra de que não podemos ter duas consciências da mesma pessoa por aí, e para esta versão mais recente, seria como se ele tivesse acabado de fazer um upload de sua mente. Eles poderiam ter duas versões de Clarity correndo por aí, uma tendo passado por um arco mais completo, enquanto o outro seria recente, tendo acabado de ser ressuscitado. Acho que isso adicionaria uma dinâmica tão interessante a toda a franquia e perguntaria o que significa ser humano. Agora sabemos que em algum momento a luta provavelmente será levada para a Terra. Os rumores em torno de Avatar 5 dizem que estaríamos viajando para o planeta, e isso pode ser porque eles querem parar os humanos de uma vez por todas, ou provavelmente a própria Pandora pode ser habitável. A guerra poderia potencialmente destruir toda a vida no planeta, e isso significaria que os Na'vi teriam que fugir para o espaço. Os Na'vi realmente não têm tecnologia para viagens espaciais, e portanto é interessante pensar por que haveria qualquer outro motivo de viajar para a Terra. Agora, se você viu o corte estendido do primeiro filme, você saberá que passamos algum tempo na Terra, e isso me leva ao meu próximo ponto, que é a minha teoria maluca sobre o irmão de Jake. Se você voltar ao primeiro filme, sabemos que Jake só entrou no programa Avatar porque seu irmão gêmeo fazia parte dele. O irmão de Jake morreu e, portanto, ele foi convidado a ir para Pandora por ser compatível com seu avatar. Eu acho que seria interessante adicionar outros caminhos ao filme, e eu adoraria se tivéssemos uma reviravolta onde descobríssemos que seu irmão ainda está vivo. Claro que seu corpo foi cremado, mas sua mente foi duplicada, então há um potencial que eles poderiam trazê-lo de volta. Com ele também sendo um gêmeo, Jake olhando para ele em seu avatar adicionaria uma dimensão extra a todas essas interações. Jake poderia muito bem se deparar com a aparência que ele costumava ter, e seu irmão representaria o passado que ele deixou para trás. A morte do irmão de Jake foi o que o empurrou nessa jornada, e embora eu não ache que eles concordem com isso, isso pode adicionar algum conflito interno entre ele e seu irmão. Eu acho que o filme em geral pode acabar sendo a libertação daqueles presos no programa, porque aqueles que estão nele podem ser escravizados. Quem sabe quantas vezes Clarity pode ser trazido de volta, e se alguém acordar e não agir da maneira que eles desejam, basta pressionar o botão de reset e começar tudo de novo. Então isso significa que eles querem um escravo lutando na guerra pela eternidade. Isso tira a liberdade, e aqueles que não agem da maneira que querem são forçados a uma vida de guerra. Eu vi algumas pessoas dizendo que, devido aos comentários de James Cameron sobre ser louco, ele poderia até fazer algumas besteiras, como dizer que é tudo uma simulação, lidando com aqueles corpos e outras coisas, mas duvido muito que eles façam isso. Filmes que fazem essas coisas sem a premissa já construída normalmente recebem reações negativas por isso. Acho que James Cameron está fazendo isso de novo em termos visuais. Este filme
é incomparável e mesmo o primeiro não chega perto em termos de ambiente e beleza deste filme. É realmente uma experiência incrível e recomendo e muito que vocês assistam esse filme nos cinemas. Agora o enredo é um pouco básico e tem mais de 3 horas. Eu acho que algumas pessoas podem ter dificuldades com o ritmo do filme. É 1 hora de filme antes mesmo de chegar a Metcaína, mas o filme compensa. Novamente, isso é incomparável em termos de escopo e escala, e da mesma forma que o primeiro filme foi cativante, esse superou todas as expectativas. Vi pessoas dizendo que os personagens são um pouco rasos, mas eu discordo disso também. É uma história de amadurecimento para as crianças e para os pais também, tendo que pesar os custos da guerra. Você também tem algumas coisas realmente interessantes, como Quaritch e Kiri, que sem dúvidas serão explorados em futuras sequências. James Cameron criou um espetáculo incrível, mas no centro disso está uma história sobre família, que parece atemporal, e se isso vai superar as melhores bilheterias, ainda não sabemos. Você meio que precisa trazer todas aquelas pessoas de volta, mas acho que o boca a boca para este filme será muito forte e as pessoas provavelmente voltarão. Eu também acho que, no geral, a maioria vai gostar disso, agora como uma experiência. Mas o ritmo em alguns pontos e o fato de não parecer uma história completa apenas o impediram de ser perfeito para mim. Mas essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou do filme? Fala aí nos comentários. Já aproveita, dá aquela dedada no like e se inscreve no canal. Isso nos motiva a trazer mais conteúdos como esse, e vocês fazendo isso, valoriza cada vez mais o nosso trabalho. Ativa o sininho também para que você não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembre-se, tudo isso aqui foi apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo. E corta!